Salve pessoal da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da nossa videoaula sobre normalização de dados, onde na primeira etapa a gente falou sobre os problemas que geram a necessidade de se normalizar dados, que se referiam à parte de inserção anômala, alteração e exclusão, e também as questões de dependência funcional, quando são parciais e transitivas ou transitórias, que geravam aquela série de problemas de dados duplicados, ou questões de uma coluna depender parcialmente de outra, ou ainda eu ter colunas que dependam de uma coluna que não é chave e que não tem nada a ver com a tabela original. Então, esses foram os problemas que a gente encontrou na primeira parte da aula, e agora a gente continua falando sobre as questões de normalização. Existem ao todo, hoje, 5 formas normais, 5 formas de normalizar, 5 níveis. A rigorosa maioria trabalha apenas com os primeiros 3 níveis. Os quarto e o quinto níveis são mais voltados para bancos orientados a objetos. Então, a gente vai se focar nessa disciplina na primeira, segunda e terceira forma normal, mas é importante de saber que ao todo existem 5. Então, assim, a primeira forma normal, ou 1FN, ela acontece quando eu possuo na tabela uma identificação única, eu tenho que ter uma chave primária na tabela, cada tabela tem que ter um campo de identificação, de modo que por aquele campo, eu consigo identificar o registro inteiro. Se eu não tiver um campo na tabela que me sirva para identificação, aquela tabela não está aí na primeira forma normal, eu tenho que dar um jeito de colocar um campo lá dentro. Por exemplo, se eu tiver uma tabela de cliente só com nome e telefone, nome pode repetir, telefone pode repetir. Então, essa não estaria na primeira forma normal. Então, eu teria que criar, sei lá, um campo código cliente, e vai ficar código, nome e telefone. Onde esse código, sim, ele é único. Além disso, as tabelas devem possuir apenas campos atômicos. Em outras palavras, eu não posso ter uma coluna endereço, onde lá dentro eu coloque nome da rua, CEP, bairro, cidade. Não. A ideia é que cada pedaço da informação tem que estar em campos separados. Porque depois, imagine, eu quero fazer uma consulta só pelo CEP. Eu não tenho CEP, eu tenho uma coluna endereço que o CEP está lá dentro. E aí tem que sair procurando dentro dos textos onde é que está o CEP do cara. Então a ideia não é essa. A ideia é sempre quebrar. Do mesmo jeito que não é adequado tu ter colunas tipo telefone 1, telefone 2, telefone 3, para a ideia de o cara tem N telefones. O ideal é que seja uma tabela separada. Porque imagina, se eu tiver 50 telefones, eu vou ter 50 colunas de telefone aqui, é complicado. Então a primeira forma normal é isso. Tem que ter um campo de identificação, as colunas têm que ser atômicas, e eu não tenho que ter para um único campo várias colunas. A segunda forma normal, ela vai estar nesse formato, primeiro, quando ela estiver na primeira forma normal, é importante isso. Para eu estar numa forma posterior, as anteriores têm que serem cumpridas. Então, para estar na segunda forma normal, eu tenho que estar na primeira. E, além disso, eu não posso possuir dependências funcionais parciais. Em outras palavras, eu não posso ter campos na minha tabela que dependam parcialmente da chave primária. Eu preciso que todos os campos que estejam ali dependam exclusivamente da chave primária. Tá, mas e se houver o caso de eu ter uma chave composta e eu tenho uma dependência parcial? Ok, quebra essa tabela em duas e os dados que dependem parcialmente vão para a segunda tabela. Esse é o formato, a gente vai ter um exemplo daqui a pouquinho. E a terceira forma normal, a tabela tem que estar, além de na segunda forma normal e por consequência na primeira também, eu não posso ter dependências funcionais transitórias. Ou seja, eu não posso ter campos que dependam de outro campo da tabela e, pior ainda, esse campo não ser chave. Então, isso são as 3 formas normais. E aí a gente vai dar um exemplo aqui. É o mesmo exemplo da apostila, mas acho que fica claro. Eu tenho aqui um exemplo de uma tabela de veículos, onde eu tenho um código do veículo, um código de montadora, uma descrição, ano, o cor do veículo, uma sigla para essa cor, montadora e um valor da FIP desse veículo. E a gente vai definir que código do veículo e código do montadora juntos formam uma chave composta. Em outras palavras, eu posso ter veículos com o mesmo código, desde que não seja da mesma montadora, e eu posso ter montadoras com o mesmo código, desde que não repita o veículo. Isso aí é o nosso contexto aqui. A gente já vê que tem algumas anomalias aqui.
A gente tem ali, por exemplo, o nome da montadora, que, por exemplo, ali Volkswagen está escrito 2 vezes. Para escrever errado, não precisa de muito. Então, a gente tem um problema de redundância, que eu estou repetindo informação, e essas informações, depois, se eu cadastro de forma errada, eu tenho uma inserção anômala, e daí, na hora de fazer buscas, eu tenho que procurar por todas as formas possíveis que o usuário escreveu Volkswagen. Podia ser VW, Volkswagen, podia escrever errado de qualquer outro jeito. Além disso, eu tenho montadora que depende parcialmente do código da montadora, de uma dependência parcial. Eu tenho a sigla da cor, que depende exclusivamente de cor, que é uma dependência funcional transitória. E por fim, aquela nossa coluna ano ali, que é ano e modelo. Por exemplo, o nosso primeiro carro ali é um Gol, ano 2010, modelo 2011. Nesse caso aqui, aquela coluna ano não está atômica. Então vamos lá, aplicando a primeira forma normal. Os códigos já existiam, eu tenho um campo de identificação única, beleza, mas eu tinha campos não atômicos. Então a primeira coisa que a gente fez ali foi quebrar aquelas tabelas para ano de fabricação e ano de modelo. Então agora eu quebrei aquela coluna ano em 2. Não tenho mais então informações que não sejam atômicas. Agora, aplicando a segunda e a terceira forma normal, ou seja, eliminando as dependências funcionais parciais e transitórias. Foi criado 2 tabelas novas, a tabela cor e a tabela montadora, onde tudo que tinha em relação à cor do veículo na tabela veículo eu tirei de lá. Então aquela cor e aquela sigla saíram de lá e ficou no lugar delas uma chave estrangeira. Reparem ali no exemplo. Em vez de ter prata PR, eu tenho o código da cor 1. E na tabela cor, o código da cor 1 é prata. Do mesmo jeito que as informações que eu tinha referentes à montadora, o nome, por exemplo, que era aquele, o meu problema era o nome, porque eu podia escrever errado, ficou numa tabela separada e mantive apenas a chave ali para fazer a relação. Então é isso. Assim eu apliquei regras de normalização. De modo que a informação que se repetia na tabela veículo foi substituída por uma chave, porque eu vou repetir só uma chave, 2 bytes, é só a ligação com a tabela original. Agora, todo o registro onde constam os dados, que aquilo que repete, aquilo que poderia dar problema, está isolado, está numa tabelinha separada. É muito importante quando a gente aplica a regra de normalização e cria tabelas novas, é saber que essas tabelas novas criadas também devem passar as regras de normalização. Por exemplo, se eu tirasse todos os campos da tabela veículo e gerasse uma nova tabela que tivesse dependências funcionais parciais transitórias lá dentro, aquelas tabelas também deveriam ser trabalhadas e criadas novas tabelas. Então é muito comum, de quando a gente passa as questões de normalização, que o número de tabelas do banco aumente bastante. Porque se há redundância de dados, há dados repetidos, não está legal, tem que ajeitar. Se há dependência funcional, transitória ou parcial, também não está legal, tem que ajustar. Fazendo isso, a gente garante que vai criar um modelo de dados, um modelo funcional e um modelo lógico bem organizado, que permita que a gente faça umas buscas mais interessantes e mais organizadas no sistema. Então, com isso, a gente encerra essa nossa videoaula sobre normalização. Sugerimos que leiam com mais detalhes o material que foi disposto na disciplina. Qualquer dúvida, contato dos tutores, e recomendamos também que façam os exercícios. Bons estudos para todos!